Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 16, fazendo uma introdução do que nós veremos durante esses dias de estudo sobre o capítulo 16 do Evangelho de João. Nós vamos ver sobre as aflições. Jesus, ele fala no capítulo 16 sobre lutas, sobre adversidades, sobre perdas, sobre aflições. E isso fica bem claro no último versículo, no verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que Jesus estava falando de aflições? Ele falou algumas coisas, de ir para o Pai, deles ficarem só, do Consolador. Então ele estava tentando confortar e consolar o coração dos discípulos, mas ele fala de aflições. Jesus, ele não nos engana. Ele sempre disse que nós teríamos lutas, que passaríamos por aflições, que passaríamos por perseguições neste mundo. O mundo nos odeia, como nós vimos no capítulo 15. E por o mundo odiar, o inimigo nos perseguir, nós temos aflições, angústias e sofrimentos. E assim estava acontecendo com os discípulos naquele momento. Até aquele período, Jesus estava com eles. Mas Jesus estava falando: olha, eu preciso ir, eu preciso partir. Então a dúvida, o medo, o temor invadiu o coração daqueles discípulos. Por isso que ele está falando a respeito de aflições. Eles teriam muitas aflições. Uma vez que estamos ligados a Cristo, passamos a fazer parte de uma guerra espiritual. A única maneira de fugir dela é negando a Cristo. E se negarmos a Cristo, certamente a palavra de Deus diz: quando nós negamos a Ele, Ele também nos negará diante do Pai. Então, negar a Cristo não é a solução. É uma fuga de problemas. Mas se é uma fuga de problemas, nós vamos buscar outros problemas piores ainda. Por mais que achamos que a vida ficou melhor longe de Cristo, as consequências são terríveis no futuro. Então não há como negar a Cristo. Pelo contrário, nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que negar a este mundo, tomar a cruz, as aflições, para seguirmos e vivermos para Cristo, para a glória de Deus. Jesus, ele inicia o capítulo apontando 3 verdades sobre o sofrimento. Primeiro, o cristão não deve se escandalizar, ou tropeçar, ou desistir, ou regredir. Não, ele tem sempre prosseguir, perseverar. Então, mesmo que nós vamos passar por aflições, nós não podemos escandalizar ou tropeçar. Ao sermos perseguidos, não podemos escandalizar ou tropeçar. Na caminhada da fé, a cruz e o sacrifício são os destinos daqueles que querem servir a Deus. É por isso que no verso 1, Jesus ele já fala: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Então nós não podemos ficar escandalizados com o ódio do mundo. Nós não podemos ficar escandalizados com as perseguições. Nós não podemos ficar escandalizados com as situações que enfrentamos. Pelo contrário, confiar, ter fé, ter esperança, que dias melhores na presença de Deus nós teremos. Segundo, o cristão não deve se escandalizar quando a perseguição vier de pessoas religiosas. Nós temos perseguições no mundo, mas nós temos perseguições com as pessoas que dizem professar a mesma fé. E isso não acontece só conosco. Desde os tempos de Jesus, temos perseguição por pessoas religiosas. Jesus ele foi perseguido por eles, pelos escribas, pelos fariseus, pelos judaizantes, pelos religiosos da época. E nós também seremos.
Logo após Jesus ser perseguido, seus discípulos e apóstolos foram perseguidos pelos religiosos. E nós também seremos perseguidos. Em João capítulo 16, verso 2, Jesus ele diz: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então eles vão dizer que estão perseguindo, prendendo e matando em nome de Deus. E isso é bem claro porque Jesus falou. E nós vemos isso um texto relatado em Atos dos Apóstolos, que Paulo perseguiu e mandou matar Estevão, que era discípulo, que era seguidor de Cristo Jesus. Então, da mesma forma, Paulo foi perseguido pelos religiosos da época até a sua morte. Terceiro, o cristão não deve se entristecer como se estivesse abandonado por Deus. João capítulo 16, versos 3 e 4. Somos muito fracos e achamos que somos sempre abandonados por Deus. Dependendo da situação que nós enfrentamos, as lutas, os problemas, as aflições, nós chegamos a questionar Deus: por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou só? E assim é por causa da nossa fraqueza espiritual. Nós temos que nos fortalecer dia após dia, buscando a face de Deus. Porque Ele mesmo diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós olhamos para a carne, nós enfraquecemos. E assim achamos que somos abandonados por Deus. Não podemos entristecer. Ele esteve, Ele está e Ele estará sempre conosco para sempre. Porque foi promessa de Jesus. Isto farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então, quando Jesus estava com eles, Jesus não falou nada sobre lutas, perseguições e aflições. Mas agora, a partir do capítulo 15, ele começa a preparar os discípulos para essas perseguições, para estas lutas. Começaria com ele. Ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria crucificado. E ele morreria, mas ele ressuscitaria. Então Jesus estava dizendo para que quando esta hora chegasse, ele se lembrasse que Jesus havia dito que ele iria passar por lutas e perseguições. E os discípulos também seriam perseguidos por causa do nome de Cristo. Mas a promessa é: eu estarei convosco sempre, até a consumação do século. Então o que nós aprendemos hoje, irmãos? Nós aprendemos que nós vamos ter que entender que há 3 verdades sobre o sofrimento. E essas 3 verdades vão fazer parte da nossa caminhada. Mas nós não podemos nos escandalizar ou tropeçar. Nós temos que prosseguir sempre, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo vem para nos confortar e nos consolar e nos fortalecer. Então, neste estudo, Jesus vai nos ensinar como podemos enfrentar o sofrimento com alegria. Nesse estudo, Jesus vai nos ensinar como Ele nos ajuda a enfrentar o sofrimento com alegria. E por meio deste estudo, Ele vai fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. E acima de tudo, a nossa convicção que nós estamos andando pelo caminho, pela verdade, e vamos ter a vida eterna, porque Jesus, Ele prometeu e Ele nos garantiu que jamais, se perdermos esta vida, jamais vamos perder a vida eterna. Porque nós vamos passar por lutas e provações, mas a coroa da vida eterna está guardada para aqueles que confiam e creem em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e para todos sempre. Vamos orar, queridos?
Senhor, graças te damos, porque no mundo nós temos aflições. Graças te damos por cada luta, por cada lágrimas que nós sofremos. É porque estamos no caminho certo. E através das lutas e das aflições, o Senhor fortalece a nossa fé. O Senhor nos dá a certeza da salvação mediante a fé em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, não venha deixar, ó Pai, que a nossa carne venha tentar nos afastar de Ti. Não deixe, Senhor Deus, que as lutas e aflições tirem o foco da nossa fé, que é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que Teu Espírito Santo nos ajude nesta caminhada, ó Pai. Porque o Senhor prometeu e o Senhor enviou o Espírito Santo para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Que Teu Espírito Santo possa tomar a direção da nossa vida. E juntos, ó Pai, caminhar sempre, testemunhando a respeito da fé em Cristo Jesus, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Abençoa cada família, cada casamento. Coloque a Tua mão de cura sobre cada enfermo. Livra, Senhor Deus, os nossos filhos das tentações e dos vícios, que eles possam caminhar diante do Senhor. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.